sei se seria por aí a questão, né? Ó, querido, pelo amor de Deus, se você marcar isso aí, que isso aí é um texto do Castro Alves, que é o Navio Negreiro, a gente vai conversar sério de perto, tá? Isso não tem nada a ver com o Castro Alves, não tem nada a ver com o Navio Negreiro, tá? Você sabe muito bem que texto é esse, né? É um texto que vai criticar a situação do negro escravo no Brasil, o tráfico de escravos, né? Então a letra B dizia isso, né? Pertencente à terceira fase do romantismo, condorerismo, né? Como ocorre em Castro Alves no poema Navio Negreiro, né? Não tem muito a ver com isso, né? Letra C. Se trata então de um resgate ao classicismo pelos poetas Árcades ao retomar a medida nova versos decassílabos. Se você fizer a escansão, inclusive ele tem 10 sílabas poéticas, tá? Então muitos alunos podem ter se confundido com relação a isso. E você sabe muito bem que os Árcades, eles vão resgatar essa temática classicista, tanto que os Árcades são chamados de neoclássicos, tá? Mas enfim, olha só a letra D da gente que diz assim, ó, se trata de uma epopeia camoniana ao cantar os feitos heróicos dos portugueses durante o expansionismo marítimo, tá? Se a gente pensar um pouco sobre esse contexto, pensar sobre a obra que ela é produzida por Luiz Vaz de Camões, né, ó, tudo acaba nos levando, né, a uma possibilidade de que essa talvez fosse a resposta correta, né, ó. Mas enfim, olha só a letra E, abordar a crise espiritual barroca. Primeiro, não tem nada a ver com o barroco. Primeiro, não tem nada a ver com a crise espiritual, não tem nenhuma crise espiritual aqui nesse texto, né, ó. Enfim, tá? Uma questão típica da prova da SpaceX, largaram um texto e aplicaram o famoso te vira, né? E descobre que texto é esse, descobre quem é o autor, descobre o movimento literário, descobre a época que foi escrito, temática, enfim, te vira, tá? Uma questão relativamente fácil, tá? Que eu acredito que vocês possam ter respondido, pode chegar a uma boa resposta aí. Vamos na sequência? Na sequência, temos a questão número 18, olha só. A questão 18, essa aqui está um pouquinho maior, eu consigo ler. É uma questão que ela tem muito mais cara de ESA do que de SpaceX. Tá? Por quê? Porque a ESA ela é mais direta. A SpaceX, como vocês viram nessa questão anterior, ela é um pouco mais enrolada, ela faz alguns floreios, faz ali algumas coisas, né? Ó. E a prova da SpaceX, embora em alguns momentos ela trabalhe com questões contextuais, contextualizando o movimento literário, né? A época em que ele foi implementado, a época que ele aconteceu, com aquilo que mais marcou esse movimento literário, histórica, contextualmente, culturalmente falando, né? Ó, mas isso às vezes é mais comum numa prova de ESA do que a prova de SpaceX. Aparece, mas não é tão comum. Mas apareceu aí, olha só, direta, seca. Tô até imaginando a prova da ESA. Parece a prova da ESA isso aqui. Olha só. Diz assim, ó. Qual alternativa apresenta uma associação correta, tá? E aí tu tinha que fazer uma associação entre um movimento literário e um marco contextual histórico importante se tinha uma relação com esse período. Tá joia? Então olha só, barroco e iluminismo, tá? Aqui eu acho que eles inverteram, olha a brincadeira que eles fizeram aqui, ó, para pegar malandro, ó. Barroco normalmente você faz uma referência à contra-reforma e o arcadismo normalmente é o iluminismo, eles inverteram. Então, enfim, tá ó. Romantismo, revolução industrial. Eu faço, e a gente que trabalha com a literatura, a gente faz uma referência mais imediata ao romantismo e à Revolução Francesa, tá? Mas, de uma certa maneira, vocês sendo estudantes de história, sabem que a Revolução Industrial, ela começa a se evidenciar no final do século XVIII, início do século XIX, ela se propaga ao longo do século XIX adiante. Vocês são estudantes de história, sabem muito bem disso, né? Então, de uma certa maneira, ela tem uma referência com o romantismo, sim, tá? Ó. Barroco, Belle Époque, olha só. Barroco, galera, comentei, tem a ver com a Contra-Reforma. A Belle Époque, ou a Belle Époque, ela tem uma referência com o parnasianismo e não com o barroco, tá? E aí, o arcadismo com o positivismo. Olha só, o positivismo, falou em positivismo, imediatamente tu lembra do quê? Tu lembra de naturalismo, tu lembra de realismo, tem a ver com esse contexto do século XIX. Nada a ver com o século XVIII do arcadismo. Tá? Então aí a gente tinha que pensar um pouco sobre essas questões contextuais, o movimento literário e o contexto histórico no qual ele está inserido, no qual ele está ligado aí, tá? A próxima questão, Charles Baudelaire, um belíssimo poema de Charles Baudelaire, né? O Baudelaire, que ele é um poeta francês, né? A gente o chama de parnasiano simbolista, não interessa, tá? Ó. Mas, mais uma vez, não me pergunta por que eu não sei te dar a resposta. Por que a SpaceX coloca 3 anos consecutivos
uma questão envolvendo o conhecimento desse simbolismo. Para que fazer isso? Em 2019 apareceu lá Alfonso de Guimarães com o poema Esmalha. Em 2020 apareceu ali uma passagem no poema de Cruz de Souza, um poeta simbolista, e agora eles colocaram um poeta francês, um poeta simbolista francês chamado Charles Baudelaire, tá? Ali está o poema, um belíssimo poema dele que diz... Chama-se Correspondências, é um soneto, para quem não percebeu, tá? Ele diz assim, a natureza é um templo onde vivos pilares deixam sair às vezes palavras confusas por florestas de símbolos, lá o homem cruz observando por olhos ali familiares. Tal longos ecos longe, onde lá se confundem dentro de tenebrosos e profundas unidades, imensos como a noite e como a claridade, os perfumes, as cores e os sons se transfundem. Esse verso é fundamental, esse último verso do segundo quarteto. Perfumes, esse também ajuda, ó, perfumes de frescor tal a carne de infantes, doces como o oboé, verdes igual ao prado, mais outros corrompidos, ricos triunfantes, possuindo a expansão de algo inacabado, tal como um âmbar ao miscar benjoim incenso, que canto o enlevar dos sentidos e o senso, tá? O famoso poema de Baudelaire, eu ia ler em francês, né? Nosso aluno sabe que eu falo em francês, eu falo francês, mas ia ficar meio chato, né? A versão em francês é muito mais bonita, mas enfim, olha só. Das características do simbolismo, galera, olha só. Descritas abaixo, a que mais está presente no poema. Você tinha que ler o poema do Baudelaire, tu tinha que saber que esse poema ele é um poema simbolista, tu tinha que perceber qual das características estava em evidência, tá? Olha só a letra A de vocês aí, tá passando aqui, Vitor? Aí, ó. Olha a letra A de vocês, ó. A expressão de campos sensoriais por meio de sinestesias. Vocês sabem muito bem. O movimento simbolista, ele é um movimento extremamente sensorial, é um movimento extremamente sinestésico, tá? Então há muita atenção, muito cuidado ali, né? A letra B, conflito constante entre matéria e espírito. Quando a gente fala sobre isso, imediatamente se refere ao quê? A ideia do barroco. Eles estão dizendo que esse poema é um poema simbolista, né? Então não pensa sobre isso aí, tá? Letra C, a transcendência espiritual por meio da morte. Eu não sei vocês, mas quando a gente fala em simbolismo, é óbvio que a gente lembra das questões transcendentes, né? Tudo aquilo que foge à nossa compreensão, tudo aquilo que a gente não consegue explicar, né? Isso é chamado de transcendentalismo. Só que tu conseguiu perceber alguma coisa relativa à morte nesse poema? Eu acredito que não, né? Ó. A letra D, a expressão verbal carregada de aliterações. Professor, tem algumas aliterações aí? Tem, tá? Tem algumas aliterações. Ali no primeiro verso do primeiro quarteto, ó. Tal longo ecos longe, onde lá se confundem. Tem uma aliteração em S, em L, aliás, ali também, tá? Ó. A gente percebe também algumas outras aliterações ali, mas eu acredito que elas não estejam tão evidentes. Eu acredito que as sinestesias estão mais evidentes. Observa ali, ó, lembrando que a questão pede a que mais está presente no poema. E aí, lá no final, né, ali no final da segunda estrofe, do segundo quarteto, diz assim, ó, os perfumes, as cores e os sons, perfumes, cores e sons, né? Isso é muito mais sinestésico, embora existam aliterações aqui sim. Mas o que está em mais evidências? Eu acredito que o que está mais aparecendo, mais evidente, o que está mais presente aí são as sinestesias, né? A letra E, a angústia e a sublimação sexual que visa ao sagrado. Eu até percebi uma certa sensualidade em alguns versos aí, tá? Mas eu não sei se chegaria a uma sublimação sexual, tá? Não sei se chegaria a esse ponto aí do sagrado. E eu não percebo nada de angustiante também nesse poema que aí está, tá legal? Vamos pensar na ideia da sinestesia aí, eu acho que é uma boa alternativa, tá? E finalmente questão 20, a nossa última questão. Olha só. Galera, uma questão que eu escrevo no quadro, lembra? Eu escrevo no quadro lá, ó. Quando falar em realismo, lembra que o realismo é uma estética imediatamente oposta a qual estética literária? O realismo é uma estética literária imediatamente oposta à estética romântica, criatura, pelo amor de Deus. O que a SpaceX fez? Colocou um trecho de uma obra de Machado de Assis, chama-se Memórias Póstumas de Brás Cubas, e diz assim, ó: eu bem sei que para
Titilar, nossa senhora, devia ter trazido meus óculos, devia ter achado meus óculos. Titilar-lhe os nervos da fantasia devia padecer um grande desespero, derramar alguma lágrima e não almoçar. A realidade é que eu almocei como os demais dias, né? Nesse trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, Machado se dirige ao leitor informa como a história deveria ser contada, mas prefere dizer a verdade. Realismo é verdade. Com isso, o autor faz uma crítica ao seguinte estilo literário da época da literatura, conhecido como, né? Tinha que só lembrar isso para responder a questão, coisa que a gente bate bastante na tecla ali, ó. Olha só, ele não vai criticar o próprio realismo, ele é um escritor realista, vai criticar o próprio realismo, né? Ó. O realismo por imprimir uma realidade distorcida apenas para agradar o leitor. Letra B, simbolismo, né? Por recorrer à fantasia e apresentar um conflito falso entre matéria e espírito. Tem nada de conflito entre matéria e espírito aqui, né? É só o cara pensando se ia almoçar, se não ia almoçar, decidiu almoçar, tá? Ó. Barroco, por apresentar uma linguagem rebuscada. Tu viu que a linguagem não é rebuscada, ela é bem clara, né? Tirando aquele titilar ali, que é a ideia de vibrar, né? Ó. Mas a linguagem é uma linguagem muito clara, muito objetiva, não tem nada de rebuscamento aqui, muito menos o uso de figuras de linguagem, com a ideia de titilar-lhe os nervos da fantasia, né? Esquece isso, tá? Naturalismo, o realismo não é uma estética oposta ao naturalismo, pelo contrário, as duas escolas têm muitas características comuns, muitas características próximas, né? Ó. A letra E, romantismo, por insinuar que os românticos simulariam padecimentos em vez de contar a verdade, né? Ó. Enfim, essa foi a nossa prova, 4 questõezinhas, desejava mais, tá? Ó. Para valorizar a nossa matéria aí, né? Como vocês viram, não são questões complexas, não são questões difíceis, não são questões realmente que exigiam um grande conhecimento. Eu espero que, se você tivesse ficado em dúvida com alguma alternativa ou outra, você conseguisse fazer essas inferências e pensar em coisas absurdas, coisas que não poderiam ser marcadas, e eliminando aquelas alternativas para chegar na resposta correta. Tá legal? Revisãozinha rápida, né? Só 4 questões aí, né? Um grande abraço para vocês aí, a gente se encontra aí, né? Numa próxima oportunidade. Valeu! Quem vem agora? Vini Benedetti, o nosso pai fresco. Pai fresco é pai novo, tá? Pai novo aí, ó. Chega aí, Vini. Abraço, galera. Aham! Sou eu! E aí, como é que vocês estão, meus amores, meus lindos e minhas lindas? O que vocês acharam dessa redação? Parece que eu já estou escutando. Amaram, é? Eu sei que vocês amaram. Bom, primeiro de tudo, vamos direto ao tema aí. Ah, tá. Achei que tava aí no slide. Não tenho. Ah, que chique, eu tenho controle disso tudo. Ah, vamos lá. A falta de educação alimentar é uma questão de imputar a culpa à indústria de alimentos ou é uma questão de conscientizar o consumidor? Ai, que alegria, né? Alegria para quem estudou, né? Que alegria para quem assistiu às aulas, né? Quem escreveu. Olha, eu imagino o teu coraçãozinho aí na hora da prova. Pergunta, né, gente? Pergunta direta. O que a gente tem que fazer? Responder. Tá, então eu vou responder o quê? Eu tenho que entender a pergunta. E aí nós temos ali a alternância, né? A falta de educação alimentar. Então nós temos que entender qual é o problema, lembra? A gente tem que chegar na prova e entender qual é o problema. Vou ler a frase tema e vou entender. Falta de educação alimentar é uma questão de imputar culpa, né? De atribuir culpa à indústria de alimentos. Ou, olha a banca perguntando pra gente, é isso ou isso? É culpa da indústria de alimentos ou é uma questão de conscientizar o consumidor? Então aqui eu espero que você tenha pensado assim, é uma pergunta, eu vou precisar responder, e ela me deu uma alternância. Então quer dizer que nós temos aí a falta de educação alimentar, esse é o problema, né? Só que essa falta de educação alimentar, ela é culpa, é uma questão aí que a gente pode culpar a indústria de alimentos ou é uma
falta de conscientização do consumidor. Quem tem a culpa? E aí, claro, né, gente? Aí nós poderíamos pensar o seguinte: não sei, Vivi, tô na dúvida, fiquei nervoso, fiquei nervosa. Aí a gente vai para os textos de apoio, né? Bom, lá no texto 1, primeiro eu quero já passar os títulos, né? Lembra que a gente comentou? Ó, a SpaceX, ela gosta já de no título já dar uma direcionada para eu entender, né? Bom, alimentação e nutrição em tempos de pandemia. Esclareçam suas dúvidas. Quando eu tava lendo, né? Sabe o que é a cabeça da pessoa, né? Eu li dívidas. É que eu tava pensando nos meus boletos mesmo. Mas aqui, ó, alimentação e nutrição em tempos de pandemia, 2 pontos, ele tá definindo, esclareçam suas dúvidas. E aqui eu quero fazer um parêntese pra gente entender. Vamos voltar pro tema. Tinha pandemia aqui, gente? Não, espero que tu esteja fazendo assim, ó. Não tinha pandemia no tema. Entendeu? A pandemia era algo que a banca trazia nos textos de apoio. Então, um argumento ali que eu poderia usar no meu texto. O foco que eu vou ir para esse texto é saber de quem é a culpa. A gente não ter essa educação alimentar. E outra, lembra que quando a gente pensa na prova de redação, eu penso em causas, né? Aquilo que gerou o problema, e penso nas consequências, que é aquilo que acontece depois do problema. Então, quer dizer que essa falta de educação alimentar, ela vai gerar um problema pra gente. Tem um efeito aí. Mas antes de eu mostrar esse efeito, eu tenho que saber de quem é a culpa. E aí nós vamos para os textos motivadores, né? Os textos de apoio, né? Que vão nos apoiar aí para escrever. E aqui ele já está dizendo, esclareçam suas dúvidas. Provavelmente vão ter dúvidas aqui. A gente vai ter que dar uma analisada. Na quarentena, como eu tenho ido pouco ao supermercado, estou dando preferência aos alimentos industrializados, porque são mais baratos. Já vai marcando. Produtos industrializados, alimentos industrializados mais baratos, práticos e fáceis de armazenar em casa. Mas me disseram que eles fazem mal à saúde. Isso é verdade? Sim, é verdade. Olha só o texto nos direcionando, né? Esses produtos são bonitos, coloridos, têm aroma sedutor e sabores intensos ou mesmo irresistíveis. Pensei até na Prof. Gil agora, nesse momento. Porque as indústrias usam muitos e sofisticados flavorizantes, corantes, emulsificantes, edulcorantes, aqui é só para nos estressar, né? Espessantes e outros aditivos que modificam os alimentos, porém, são ricos em açúcares, óleos, gorduras. Resumindo, né? Aqui a gente está entendendo que a gente pensa que está comendo uma coisa, mas está comendo outra. Eu já vou pensar aqui embaixo, ó, porque aquele que mostrou tudo que isso gera pra gente, alergia, inflamações, enfim. Por tudo isso, é bom avaliar se vale a pena fazer essa opção, que é atrativa, mas traz tantos malefícios à nossa saúde. Então olha só, aqui quando a gente fala em educação alimentar, a gente já pode inferir que nós não somos educados, entendeu? A sociedade, o indivíduo, ele não tem informação, ele não tem uma educação alimentar. Eu poderia inferir isso, que a culpa é da indústria daqui a pouco, certo? Por quê? Porque o indivíduo não tem uma educação alimentar. E aí a indústria pode nos manipular. Olha tudo que ela faz com os alimentos. Mas vamos seguir. Esse é só o texto 1. Texto 2, aí agora aqui, aí a gente não consegue ler muito bem, né? Aí tu pega a folhinha e bota na tua cara. Entrevista. Indústria tem maior culpa por epidemia de obesidade. Criatura, o segundo texto a banca já tá me direcionando que... Vou voltar lá pro tema. Ela já tá me direcionando que a culpa é da indústria. Tá, então, a gente nem leu o segundo texto ainda, mas eu já quero que tu pense o seguinte. Eu tô lá, preciso montar o meu esquema, né? Eu já entendi que a sociedade não tem uma educação alimentar e o texto tá fazendo, a prova tá fazendo eu pensar que a culpa é da indústria. Por que então que é? Bom, então agora eu vou ter que ir pros textos tentando achar isso, né? A gente já viu aqui no texto que a indústria ela se aproveita da falta de conhecimento, de informação da população acerca do que realmente é bom, né? Olha o que está sendo oferecido e o que a gente busca. No texto 2, então, ela vai colocar: quem é mais culpado pelo consumo exagerado de sal, açúcar e gordura? A indústria de alimentos ou o consumidor? Tá fazendo uma pergunta aqui, né, pra gente. O próprio texto já está direcionando o questionamento da prova. Certamente há alguma responsabilidade de nossa parte enquanto consumidores. Óbvio que quando bota a culpa no consumidor é bem pouquinho.
Mas essas são grandes empresas, com muitos recursos, e por isso coloco a maior parte da culpa nelas. Então aqui é a opinião de alguém, certo? E não apenas por causa da epidemia de obesidade, mas também por causa da diabetes e de outras doenças ligadas aos alimentos que assolam o mundo. Aqui já para mostrar que neste momento de pandemia, como argumento ali, a gente teve aí um aumento, mas a culpa da indústria não é só agora. A culpa da indústria, porque a prova não está nos direcionando para a pandemia somente. O tema não tem a ver com a pandemia. A pandemia entraria como um argumento dentro do nosso texto. Aqui nós só temos que falar sobre a falta de educação de quem que é a culpa, né? E nos direcionar ali, beleza? Então aqui a banca foi mostrando que as empresas fazem seus produtos com engenharia de precisão para serem irresistivelmente doces, salgados e gordos. Deixa eu ver o que mais aqui. E usam o marketing, marca o marketing aí, espero que tu tenha marcado. Usam o marketing também preciso para nos levar a não apenas gostar deles, mas a querer mais e mais. Fazem isso sabendo que pessoas se tornarão cada vez mais dependentes de seus produtos, mesmo tendo funcionários habilidosos e recursos para fazer versões verdadeiramente saudáveis, de seus alimentos, porém, para maximizar suas vendas. Por que será que a culpa é das empresas? A gente já está vendo que a prova ela está nos encaminhando para isso, para a gente pensar que a culpa era das empresas. Mas aí para eu poder escrever, eu teria que pensar por que será que elas fazem isso, né? Por que a culpa é delas? Eu tenho que achar ideias força aqui nessa prova. Então a gente já viu, bom, o consumidor ele não tem educação e a empresa se aproveita disso. Aqui eu já poderia direcionar uma ideia. Eu posso pensar com essa ideia que maximizar suas vendas. Elas querem o quê, então? Ganhar o máximo de dinheiro possível. Olha o capitalismo aí. Olha a busca pelo lucro. Olha só o direcionamento do lucro. Então, isso também pode ser um culpado. Então, nós temos o lucro, nós temos o marketing, nós temos a falta de conhecimento. Nós recém estamos no texto 2. O que achou da recente determinação do governo dos Estados Unidos de banir a gordura trans nos alimentos? E aí aqui tem uma informação, olha só. Fantástica. Alguns anos atrás, o governo exigiu que as empresas revelassem, é isso que está escrito ali? Revelassem, é isso, que usavam gorduras trans e nos livramos de 85% dela. Mas a proibição me parece necessária para se conseguir o restante. E mesmo que isso não seja fácil ou barato, o custo estimado é de 6 bilhões, se livrar das últimas gorduras trans vai economizar 130 bilhões por ano em custos médicos. Olha só. Então, é óbvio que a gente não vai conseguir proibir, né? Pensar, sei lá, Vivi, eu pensei numa intervenção ali quando eu li isso. Eu não vou conseguir proibir esse tipo de alimento, né? Mas eu posso tentar pensar que é responsabilidade do Estado nos garantir a alimentação saudável. E aí eu posso entrar aí nessa questão, olha só. Então, é dever do Estado também proteger a população desse bombardeio de alimentos sem nada de nutrientes, né? Então, por que eu poderia convencer o leitor aí? Porque isso, embora tenha um custo alto, ele vai retornar para a sociedade como uma economia nos custos médicos. Por quê? Porque o texto vai me mostrar aí todos os efeitos que essa má alimentação, essa falta de uma educação alimentar gera. E a obesidade está aí, né? A obesidade está relacionada a esses efeitos. No texto 3 aqui, a indústria do alimento, do entretenimento e da obesidade. Daí aqui ela começa realmente a entrar na obesidade. E tu vai ver que esse texto, além de me mostrar dados estatísticos, né, como comprovações ali que a gente precisa trazer para a prova, vai me mostrar também consequências, efeitos, certo? O documentário Muito Além do Peso mostra a realidade das crianças brasileiras que enfrentam o problema da obesidade, a discriminação que sofrem, a vontade de emagrecer, a sedução por parte da indústria alimentícia, etc. Mostra a falta de opção por alimentos saudáveis
e por uma vida saudável, devido aos ambientes sociais serem transformados pelos estímulos da indústria alimentícia. Aí aqui nós poderíamos pensar, né, que a indústria ela é culpada porque ao mesmo tempo que ela busca esse lucro, ela tem na mão todo o poder de nos manipular, de manipular a sociedade. Né? Por quê? Porque o alimento ele está muito relacionado ao entretenimento. Então, é muito difícil a gente se livrar da comida, né? Qualquer ambiente, um aniversário de um aninho, 15 anos, formatura, uma reunião, qualquer coisa está relacionada à comida. O estilo de vida busca essa praticidade. A gente viu lá no texto 1, né? Ela fala, eu busco isso, procuro isso. Então, realmente, a indústria ela consegue nos manipular de tal forma a se beneficiar. E esse benefício está levando por água abaixo o quê? A saúde da sociedade. Então, aqui vai me mostrar várias informações de efeitos. Ó, de acordo com os dados do documentário, 33,5% das crianças brasileiras sofrem de sobrepeso ou de obesidade, ou seja, 1/3 da população infantil tem sido transformada em potenciais doentes a caminho de doenças degenerativas que vêm minando a humanidade contemporânea. Então, olha só, tudo isso que tem de informações aqui são tudo doenças que poderiam ser evitadas. Então, a gente pode argumentar que proteger a sociedade, né? Realmente, daqui a pouco, o Estado deixar de ser negligente nessa proteção, né? De monitorar. Isso vai ser um benefício para a sociedade. Então, a gente pode pensar nesse sentido também, tá? Texto 4. Opa, trancou aqui. Deixa eu pegar aqui o texto 4. Tá bonito. Texto 4. Posso mexer aí, Fabio? Consigo? Eu vi que tinha cagado ali. Relatório culpa indústria alimentar por obesidade e desnutrição. Então, aqui também a prova vai direcionar para nós. Olha, aqui ela vai falar. A Big Food, como são chamadas as grandes empresas multinacionais de alimentos e bebidas, são retratadas como a nova Big Tobacco, tá? Que são, aqui ela está dizendo para nós, ó, as maiores multinacionais da indústria do tabaco, em um relatório abrangente que liga a influência do setor a uma epidemia global de obesidade e também a desnutrição e a mudança climática. Aqui a banca está me mostrando os efeitos da gente não ter uma educação alimentar e da indústria nos influenciar. Consegue perceber que é esse caminho que ela está fazendo a gente pensar? Então está me mostrando os efeitos aqui, né? Então olha só, eu tenho um caminho para a epidemia de obesidade. Tu viu que o tema não é obesidade, né? Não trata de obesidade, não retrata a obesidade ali, mas a obesidade vem nos textos de apoio para que a gente possa problematizar quando eu for abordar consequência, por exemplo, né? E a Comissão sobre Obesidade do periódico médico-científico The Lancet considera que um setor focado no crescimento é culpado por um sistema que empanturra as populações com calorias vazias, ao mesmo tempo em que usa indevidamente terras, energia e outros recursos. E aqui ela está problematizando de que forma isso tudo é afetado. E aí eu quero já ir direto aqui pro finalzinho do texto, tá? A taxa global de obesidade quase triplicou nas últimas 4 décadas e mais de 1/3 dos adultos do mundo estão agora em uma faixa de peso que aumenta os riscos de doenças cardíacas, câncer e outros distúrbios, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Ao mesmo tempo, quase metade das crianças com menos de 5 anos não obtém nutrientes necessários, principalmente em países de baixa e média renda, mesmo com o aumento do peso médio. O grupo pediu um acordo que exclua a indústria de alimentos e bebidas da elaboração de políticas semelhantes às convenções globais da Organização Mundial sobre o tabaco. Então, aqui o texto está pedindo que sejam excluídas, certo? Ó. E como a produção de alimentos é uma das que mais contribui para a mudança climática, 5 trilhões em subsídio do governo dos Estados Unidos, que atualmente são destinados a grandes empresas agrícolas, acho que eu disse certo aqui, isso, e de combustíveis fósseis devem ser direcionados para a agricultura e o transporte sustentáveis.
segundo o relatório. Ó, então, se é eles que, digamos, prejudicam, eles precisam agora pegar e investir na agricultura e no transporte sustentável. Ah, então a gente precisa pensar que não temos essa opção. Se a banca está pedindo para a gente fazer, é porque não tem essa opção, né? Então a gente poderia pensar até numa intervenção, se a gente quisesse trabalhar lá na conclusão, mas eu quero que tu pense que a banca está fazendo você pensar nisso aqui. E aí, tu pode problematizar isso no desenvolvimento ou ir direto para a conclusão, como olha só, é muito melhor investir nisso aqui porque a gente vai ter um retorno de saúde, né? Já que eu mostrei ali tudo que a obesidade, que é o efeito principal relacionado à alimentação, gera aí pra gente. E aí ela me mostrou outros efeitos fora só a obesidade. Aí depois disso, óbvio, né? Aí ela pede, posso mexer aqui? Tem agora o tema ou eu só volto? Opa, desculpa. Ó, aí depois que a gente analisasse tudo isso, a gente tinha que pensar rapidamente, então, em qual estratégia que a gente poderia tomar. Então, a gente entendeu que o tema ali, ele estava sendo de alternância para nós, né? Uma pergunta e de alternância. Nós vimos que os textos de apoio estavam culpando a indústria, a prova de português também, né? O texto de português também estava trabalhando essa ideia. Então, a gente poderia ir lá e ser influenciado, ser motivado lá pelo texto da prova de português, bem tranquilo. Mas aí aqui o que nós precisaríamos pensar, qual modelo estratégico usaríamos? Causa. Eu poderia trabalhar com duas ideias de causa, sei lá, o lucro e a manipulação, trazer o marketing ali dentro dessa manipulação, ou a busca pelo lucro ali, trabalhar com todos os efeitos? Poderia. Causa? Poderia. Eu poderia trabalhar com aquele modelo causa no D1 e consequência no D2? Sim, né, gente? Inclusive, assim, eu percebi que esse modelo era o mais, assim, que encaixou com a prova, né? Realmente ali a gente poderia trabalhar com a principal causa, trazendo a parte do lucro ali, que eu acho que é o que mais se evidencia, colocaria o marketing ali, tudo junto no mesmo desenvolvimento, fecharia com a consequência, encaminhando que isso prejudica a sociedade, inclusive o meio ambiente, ali tudo que a gente viu, e trabalhar com todos esses efeitos no D2, né? E daí trazer lá. Ademais, é importante destacar os efeitos dessa problemática que a gente trabalhou lá no D1, entendeu? Que o foco aqui seria na introdução, responder o que a banca estava perguntando, né? A gente precisava acusar que a culpa era da indústria, por que era da indústria? Ó, tanto por isso quanto por aquilo. Lembra que a gente trabalhou com o paralelismo para você direcionar as ideias força? Não só, mas também. Ou trabalhar com a ideia, ó, esse problema é causado por isso e tem como consequência isso. Aí eu trabalharia com o modelo 2. Não caberia aqui o modelo 3 e o modelo 4 que a gente trabalhou também, né? Só quando o tema é positivo a gente pode daí trabalhar com o modelo 3 e 4, certo? Eu tenho certeza que você conseguiu decifrar essa prova. Sei que o coraçãozinho aí deve estar apertadinho, pensando. Não quero que tu fique pensando agora também, mas eu não fui bem por aí. Tu direcionou ali que a gente não tem uma educação alimentar, que a culpa é da indústria? Tu direcionou isso no teu texto? Se tu direcionou isso no teu texto, perfeito! Ó, vitória! Vai dar tudo certo, tá? Revisou ali pra cuidar, vírgula, crase, aquela coisa toda, sabe, né? Que a prova de redação tu leva junto a Gil, né? E aí tu coloca lá todas as vírgulas, né? Crase, aquelas orações, tem as completivas e tem as complicativas, né? Então a gente tem que cuidar essas aí todas. Espero que tu estejas bem aí e dorme agora, né? Por favor, dorme. Não, tem a... Não, dorme. Agora não, né? Pode vir, prof. Não dorme agora. Mas depois que terminar todo esse comentário aí das provas, por favor, durma, né? Toma água e durma. E amanhã tem mais. Beijo, tá? Um beijão pra vocês. Tchau, tchau. Vou deixar vocês aí com uma mulher bem nanica. A dona Gil aí, ó. Tá bom aí embaixo, Gil? Aqui é menos frio. Toma. Feito. Valeu, gente. Beijo, Vivi. Beijo. Olá, pessoas. Bom final de semana, Vivi. Folga agora, né? Olá, pessoas. Que satisfação estar aqui. Vamos lá. Gente, eu vou ser muito breve ao comentar a nossa prova, tá? Na verdade, eu vou dar uma pincelada
em cada uma das questões, porém, tá? Sendo bem sincera, eu vou fazer um comentário assim geral, né, do que eu concluí, do que eu senti da prova. Ela veio com uma estrutura igual à do ano passado, no sentido de que nós encontramos 4 questões de compreensão, 4 questões de literatura e as outras ali, então, envolvendo gramática. Porém, ela cutucou aí em outras questões gramaticais diferentes, né, do que a gente vem encontrando ou vinha encontrando no decorrer dos anos. Então, eu tenho certeza que vocês perceberam, tiveram esta percepção também. Nós temos questões muito tranquilas, muito diretas. As primeiras questões que nós vamos encontrar, as 4 primeiras referentes ao texto, eu vou simplesmente sinalizar para vocês onde, né, em que momento do texto a gente vai encontrar essas questões. Então, de forma muito tranquila, eu acredito que vocês estando ali com o cérebro oxigenado, tranquilos, fazendo uma leitura bacana do texto, vocês matam ali tranquilamente as 4 primeiras questões da prova de português. Não esquecendo que nós estamos falando do modelo C de prova, tá? O modelo que está aqui disposto para vocês é o modelo C. Então, observem que aqui o texto ele está divididinho aqui para nós. Então, como eu disse, eu não vou ler, até porque eu sei que vocês estão cansados. Acho que todo o comentário que a Vivi fez agora, né, já que a temática do texto da prova de português nos leva lá para a redação, tá? Vou só ir e voltar só para sinalizar mesmo o foco das questões. Nós temos a questão 1, que diz o seguinte: segundo o texto, o editorial mostra que a indústria de alimentos. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ler uma sugestão, né? Eu acho que aqui seria legal que vocês tivessem lido as alternativas e feito uma nova leitura no texto. E aí a gente vai perceber que nós temos um Ctrl+C, Ctrl+V. Cara, tu vem daqui, tu vai pro texto e vai achar. Quando a gente se dá conta de que nós temos ele, revela-se verdadeiramente, é responsável em parte, aproveitou a pandemia, mostra seu envolvimento, é a principal culpada, a gente, ao ter lido o texto, vai identificar algumas dessas palavras. E aí a gente vai direto para quinto. Deixa eu voltar um pouquinho aqui no texto, a gente vai encontrar essa orientação no 5º parágrafo do texto, tá? A questão número 2, de acordo com o texto, a probabilidade de uma pessoa morrer de Covid-19 chega a ser 27% maior entre os indivíduos com... Gente, quando nós temos esses números, nós temos essas porcentagens e a gente fez a leitura atenta ao texto, nós vamos nos reportar, tá, ao 2º parágrafo do texto. Então, nós encontramos a resposta da questão número 2 aqui, ó. A gente vai fazer uma compreensão, uma interpretação do que está sendo dito ali no 2º parágrafo do texto. Depois, a questão número 3. Após a leitura, pode-se inferir que o termo ambiente obsogênico refere-se a um local que... Nós temos uma referência no texto, a palavra obsogênico. Nós temos no finalzinho do texto uma explicação, né? Traz lá o glossário, explicando o que é o obsogênio. Então, vocês encontram a resposta a essa questão de forma também muito tranquila no finalzinho do texto. Aí eu passei, desculpa pessoas, eu fui passando aleatoriamente, foi meu dedo que apertou aí, tá? Depois a questão número 4, acho que essa é muito tranquila, essa está no iniciozinho do texto, tá? O editorial de edição 10 de junho, assinado pelos professores da Queen Mary University of London, ai meu inglês é ótimo,
foi publicado pelo, e aí nós temos o início do texto. O início do texto já começa, né? O editorial da edição de 10 de junho do jornal, e aí publicado, assinado, né, pelos professores, enfim, tá? Então são 4 questões que só exigiram de vocês tranquilidade, tá? Tranquilidade. Leu o texto, foi para a questão, voltou para o texto. Pronto, né? Matou aí sem sofrer muito. Já a questão número 5, nós temos aqui uma questão, a nossa primeira questão gramatical, ela envolve concordância verbal. E aí nós temos a seguinte pergunta: por que que o verbo está no plural? Bom, se eu tenho ali 65% e 70% da população e o verbo está no plural, poxa, está concordando com o singular ou está concordando com quem é plural? Obviamente que vai estar concordando com quem é plural. Conceito muito básico de concordância verbal. O verbo concorda com o seu sujeito. Se eu tenho na estruturação do sujeito um termo que é plural, que no caso é a porcentagem, um termo que está especificando, e este verbo está no plural, é porque está concordando com quem me permite ser plural, né, gente? Deixa eu só... tá certo, para aí, tá certo isso? Tá certo, tá? Depois nós temos na questão 6, nós temos uma questão de crase. Essa questão de crase, comparando com anos anteriores, considerei uma questão bem tranquila de a gente fazer. Nós temos questões de acento grave, anos anteriores, muito mais complexas que essa. O que eu achei interessante é que a banca aqui pegou uma situação de uso de acento grave facultativo, mas não foi por este lado, né? De tá certo, não está certo, enfim. A pergunta é, por quê que nós temos este acento grave aqui? A gente sabe, nós sabemos que o acento grave é a fusão de uma preposição com um artigo ou de uma preposição com um pronome. E aí, quando eu tenho um a cadeira, né, gente, obviamente que eu vou sacar que é preposição e artigo. Pronto. Conceito da regra geral da crase. Tudo, vocês observem, né, para quem aí está assistindo e é nosso aqui do Caxias, nada até agora cutucou em exceções, inferidas, tudo básico, tudo seguindo as regras gerais, tá? Essa é uma questão de preposição. Nós sabemos que as preposições, elas têm o objetivo de unir elementos, estabelecendo relação de sentido. Dentre as alternativas, eu me preocupo se alguém pode ter aí, de repente, se perdido no processo, porque nós temos uma expressão que fala em pandemia de Covid-19. Aqui não é uma questão, né, de eu ter decorado preposição, de conhecer preposição. Eu preciso, na verdade, sacar o que esse contexto está me dizendo. Né? E eu preciso entender que o Covid-19 é o que motivou a pandemia. E aí a gente chega na resposta. Então é bem de compreensão também essa questão das preposições. A questão número 8, mais uma vez, vai envolver... Ela é de classe, mas eu acho que daria... Apareceu o nome do Alexandre aqui na minha aula. Eu não sou o Alexandre, pessoas, não? Não? Acho que eu espero que eu seja um pouco mais bonito que o Alexandre, né? Porque, tudo bem. Gente, ela é de classe gramatical, mas ela envolve também algumas coisas, alguns raciocínios que nós trabalhamos em aula, envolvendo acento grave. Volto a dizer, aqui não é o acento grave, eu estou me reportando às nossas aulas. Situações em que a gente viu estruturas muito parecidas com esta, tá? A pandemia de Covid-19 deveria tornar ainda mais urgente o combate a outra pandemia, a pandemia da obesidade. Eu espero que vocês tenham se dado conta que este azinho aqui
nada mais está fazendo do que acompanhar o substantivo pandemia aqui, que foi suprimido, obviamente, para evitar repetição. Unamos agora os pés e verbo. Que questão simples de verbo, né? A gente tem tanto medo de algumas questões de verbo, muito simples. O que vocês tinham que se dar conta é que unamos agora os pés. Isso é imperativo. E o que me chama a atenção é que imperativo é tão importante. A gente trabalha tanto com a questão da segunda pessoa, da terceira pessoa, e eles vieram aqui e colocaram primeira pessoa do plural. É muito simples de a gente trabalhar. Lembrando que a primeira pessoa do plural provém do presente do subjuntivo sem alterar nada. Então, o que a gente precisa fazer? A gente vai pegar, olha só, a gente vai pegar o verbo dar, que é o que eu tenho que fazer, e colocar neste espaço no mesmo tempo em que está unir. Olha só. Nesse trecho, o personagem narrador Brás Cubas, de Machado de Assis, fez um pedido ao leitor para que juntos adiantem o tempo da narrativa. Para isso, utiliza o mesmo modo verbal para os dois verbos que iniciam os períodos. Iniciam o período. O verbo unir e o verbo dar. E aí eu venho para cá e percebo, unamos agora os pés. Eu percebo que isto é um comando, eu percebo que isto é uma ordem. Então, que eu una, que tu unas, que ele una, que nós unamos. Vou fazer a mesma coisa com o dar. Que eu dê, que tu des, que ele dê, que nós demos, né? E aí, sucessivamente. Então, era só lembrar que a primeira pessoa do presente do subjuntivo provém lá do subjuntivo. E o imperativo provém lá do presente do subjuntivo. Essa questão, espero que vocês todos tenham lembrado. Apesar de nós não focarmos, né, o tempo todo em ortografia, o tempo todo em separação silábica, isso nós trabalhamos muito bem nas nossas listas. O que nós fizemos nas nossas listas? Exercícios que sinalizavam para vocês estas questões que envolvem a separação silábica de palavras que possuem prefixo. E lá, o que eu sinalizei para vocês? Que quando eu tenho um prefixo, eu preciso considerar a letra que introduz a palavra seguinte. Como, por exemplo, eu preciso perceber que sub é prefixo e que o humano aqui começa com vogal. Aqui, né? Que sub é prefixo e o urbano começa com vogal. Diferente do que ocorre interurbano, né? Não, é consoante e vogal. Olha só, em sublocar, eu tenho duas consoantes. Ou seja, lá em sublocar, o prefixo termina por consoante e a palavra que começa depois se introduz por consoante. Então, o que vocês tinham que lembrar? Nós vimos, por exemplo, numa das nossas listas, me veio a palavra aqui, transatlântico. Seria a mesma coisa. Nós precisamos lembrar que se o prefixo termina por consoante e a palavra seguinte se introduz por vogal, a vogal atrai a consoante e forma uma sílaba para si. Se o prefixo termina por consoante, como em sublocar, e a palavra seguinte começa com consoante, elas se separam, né? Então, lá no transatlântico eu tenho transa, né? Eu tenho tran como uma sílaba e usar como uma outra sílaba. Então, este era o raciocínio que vocês tinham que aplicar aqui. Nós temos, termina por uma consoante, começa com uma vogal, junta e forma uma sílaba só. A questão número 11, muito simples de voz, né? Nós temos ali um período que diz que o editorial de edição de 10 de junho foi assinado por professores. Eu tenho um sujeito, que é o editorial, que recebe a ação de ser assinado. Não é o jornal quem assina. Não é o editorial quem assina, perdão. Ele é assinado ou ele foi assinado por professores. Isso é característica da voz passiva, certo? O que diferencia a voz passiva analítica da pronominal é o fato de eu ter locução
verbal ou não, tá? Ou de eu ter VTD mais o C ou não. A questão número 12, essa me surpreendeu, me chamou muita atenção essa questão, porque, desculpa eu tô rindo, porque essa questão a gente tem que, vocês fizeram rindo, vocês gargalharam, né? Eu tenho certeza que vocês gargalharam quando viram essa questão, porque fala em hibridismo. Hibridismo talvez seja um dos processos mais chatos de se trabalhar, porém, os exemplos que trazem aqui, né, para que a gente identifique o obsogênio, visto em aula, exemplo em gramática, não tem. Essa eu tenho certeza que quando vocês leram o comando, talvez tenha dado um aperto no coração, né? Mas aí depois tu vai para as alternativas, tu dá a risada dela. Bom, aqui a questão 13 é para que nós identifiquemos substantivos. Pode parecer bobagem, mas cuidado, né? Esse tipo de questão também não é assim, ela merece um pouquinho da nossa paciência, da nossa atenção. Então eu tenho ali o seguinte período. As mortes por Covid-19 dão a pista de que esta é a maior causa que elas poderiam abraçar no momento. O que eu tenho como substantivo aqui, gente? Eu tenho vários substantivos, mas eu tenho certeza de que essa não é um substantivo, porque é um pronome. Eu tenho certeza de que maior não é um substantivo, é um adjetivo, porque caracteriza a causa. E aí vocês vão com certeza chegar à resposta de forma muito tranquila. Porque se vocês observarem com bastante atenção as alternativas, só a palavra maior, se vocês olharem, aparece em 3 alternativas. O essa aparece em outra alternativa. E aí levo vocês para a resposta correta. A crítica do editorial é mesmo cortante. Questão também com toda a certeza do mundo vocês fizeram com muita tranquilidade no momento em que vocês se deram conta de que isso é um verbo de ligação. E a gente sabe que o verbo de ligação tem uma responsabilidade: ligar o sujeito ao seu estado. Ponto. Simples assim. E aí nós temos mais 2 questõezinhas aqui. A questão 15, meu parecer, é a questão mais complexa da prova. Ou a única complexa da prova. Essa é uma questão que não é fácil de fazer. Ela é uma questão que exige, além de, obviamente, a atenção ali de vocês, ela exige estudo, conhecimento e algo que eu falei o tempo todo em aula. Gente, assim, quando eu vi essa questão, chegou a não... Eu digo que tomara que a minha voz tenha surgido na memória de vocês. A prova vai inverter. A prova vai inverter. A prova vai deslocar palavras e expressões para judiar de vocês. E ela fez isso aqui. Porque nós temos um período no comando que ele é bem tranquilo de trabalhar. Eu tenho certeza que ali não é o problema. Fica a impressão disto. Se é impressão, é impressão de. Eu tenho certeza que vocês vieram aqui, identificaram essa preposição, perceberam que essa preposição é uma exigência da impressão, chegaram à conclusão de que ela é complemento nominal, é completiva nominal. Tenho certeza disso. Agora aqui, eu espero que vocês tenham se dado conta de algumas coisas. Como, por exemplo, na letra E, as principais ações dependiam de. Depender é verbo. Na letra C, os autores lembraram-se de. Lembrar é verbo. Né? Aí, eu preciso que vocês tenham se dado conta que uma coleção de armas é o sujeito do E. Uma coleção de armas é inútil para quem já não caça mais. E aí vocês perceberiam, né, invertendo, colocando a oração principal na ordem direta, uma coleção de armas é inútil, vocês vão lembrar de uma frase vista em aula. Isto lhe é inútil. Né? Se é inútil para alguém ou para alguma coisa, tá? Mas aí, isso numa situação de prova, a gente leva um pouquinho de tempo aí para se dar conta disso. Então, ao meu ver, é a questão mais complexa da prova. E a questão 16, gente, ó, lembram? Nós vimos esse mesmo exemplo em aula. O mesmo. Quis dizer mais alguma coisa e não pôde. Sabe por que a gente viu essa questão em aula?
Porque este período que está neste comando está numa alternativa de uma prova de 2 anos atrás. A letra E, inclusive. E como nós trabalhamos as provas, como a gente faz o 15, tá aí, ó. E a gente precisa perceber que nós temos ideias opostas. A gente precisa perceber, eu quero dizer, mas eu não posso. Eu preciso perceber que este E aqui estabelece uma ideia de oposição. E eu vou ter que procurar aqui, dentre as alternativas, onde eu tenho a ideia de oposição. Tenho certeza que vocês identificaram, porque nós temos 4 E's aditivos que são gritantes, adições a gritantes, e nós temos uma aí que vai nos dar essa ideia de oposição. Se eu quero mostrar uma iniciativa de responsabilidade social, mas isso não dá certo, eu tenho aí a mesma relação de sentido. Bom, então, pessoas, tentei ser o mais breve possível para não judiar de vocês no cansaço. Porque eu sei que vocês estão cansados, sei que estão aí junto conosco, nós também estamos com vocês, mas eu tentei ser o menos cansativa possível, porque ainda vocês têm química pela frente e tem mais o dia de amanhã. Então, fica meu agradecimento por vocês estarem aí conosco, fica meu abraço e fica o meu desejo de mais um dia tranquilo, como eu tenho certeza que foi hoje, conversando com o Vini, conversando com o Vasco, com a Vivi, com o Alexandre, de que foi um dia para os alunos Caxias de excelência. Não tenho dúvida disso, tá? Então, vem Beni, fiquem bem, gente, bom resto de sábado aí. E amanhã eu vou estar lá, não é meu dia, mas eu vou estar lá para dar mais um abraço em vocês, tá bom? Beijo! Olá, Vini! Beijo, gente. Fiquem bem. Pai chegou! E aí, gurizada? Tudo bem? Olá, olá, olá. Você pode estar me estranhando a primeira vez de óculos, né? Vou até tirar pra vocês não acharem que é outra pessoa. Eu uso o livro. Vamos lá, então? Ó, tô aparecendo. Aí. Senhoras e senhores, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Meus queridos alunos da SpaceX, antes de mais nada, gostaria de dizer para você que hoje a minha intenção é ser bem breve para te dizer mais ou menos o que caiu em todas as questões, onde eu vou te dizer aquilo que eu quero que você perceba das coisas que nós já conversamos em aula. Presta atenção aqui, na minha opinião, a gente começava nesse modelo de prova, na questão 33, com uma questão, na minha opinião, a mais difícil de todas que a gente já viu. Por que eu te digo isso? Porque essa questão não é um tipo de reação especificada em edital. Não tem, porque eu questão de ler o edital antes de vir para cá algumas vezes para confirmar minha suspeita, mas isso aqui, ó, não está especificado em edital. Mas tudo bem. Ele falou então que existia uma reação de ozonólise em que nós tínhamos o ozônio reagindo com água, onde a gente tinha adição, a ligação do alqueno ou alceno é um hidrocarboneto que tem ligação dupla, originando um composto intermediário e depois esse composto intermediário se hidrolisa, gerando aldeído ou cetona. Bom, dá pra ver que se eu vou pegar um cara que é um alceno e vou gerar aldeído ou cetona, esse processo é um processo de oxidação. Beleza. Aí depois ele fala que todo esse processo químico aqui tem a possibilidade de gerar outras substâncias se nós tivermos outros reagentes. Bom, de qualquer maneira eu tenho um composto A que reage com ozônio e eu formei, prestem atenção, propanona, olha aqui, propanona e propanal. Propanona e propanal são dois compostos orgânicos que cada um deles tem 3 carbonos. E ele me disse no texto que a reação acontecia com a adição na ligação dupla, ou seja, uma quebra de ligação. Perdão, uma quebra de ligação dupla. Então já deu para entender que se eu estou formando aqui 3 carbonos, esse cara provavelmente tenha 6 carbonos, certo? Propanona e propanal. Mas vamos lá. Primeira informação. De acordo com o EUPAC, o nome oficial da substância A é 2-metil-pente-2-eno. Na minha opinião, quando vocês forem olhar essas alternativas, vocês vão notar que essa vai estar correta, estava aqui olhando as minhas anotações, não pela montagem da reação, mas pela lógica é o seguinte, tem que ser um cara que tem 6 carbonos. Se você for olhar o 2-metil-pente-2-eno, de fato ele tem 6 carbonos. Então, ele é um alceno, ele tem 6 carbonos. Pode ser que seja ele.
de você resolver a questão, não ia marcar de soco a primeira alternativa, porque você não tinha certeza de que é um composto A. Mas, eu quando fiz a questão, notei uma coisa. Ó. Olha aí a afirmação 3, que fala lá que o grupo orgânico carbonilo está presente nas 3 substâncias. Para mim, essa alternativa fazia você matar a questão. Porque quando tu vê que o 3 não faz sentido, porque tem que ser um alceno, tu tirou a 3, caiu fora A, caiu fora B, e aí você olha as outras alternativas, olha só, os compostos A, propanona e propanal, têm em sua estrutura ao menos um carbono com hibridação sp2. Com certeza, né, gente? Ao menos um, se tem alceno, tem ligação dupla. Se tem propanona, que é uma acetona, e aldeído, também tem ligação dupla. Com isso, a gente conseguia resolver a questão, certo? A gente conseguia eliminar todas as alternativas e marcava por eliminação o nosso gabarito. Bom, o meu objetivo aqui é falar o assunto das questões. Então, eu vou para a próxima. Questão 34, absurdamente simples. Conhecimento básico sobre substâncias. Olha só a pergunta que me é feita na alternativa 1. O dióxido de carbono é classificado como uma substância simples. Gente, CO2, 2 elementos. Isso aqui é uma questão muito direta. 2. O dióxido de carbono é uma substância que sublima em condições de ambiente. Sim, gelo seco está escrito na questão. Essa aqui era uma questão sobre o que? Característica das substâncias. Ainda depois fala sobre o CO2. Lembra que o CO2 é um óxido ácido? Porque ele reage com água formando ácido. É justamente isso que diz na 4 e ali na 5. Nessa questão, na minha opinião, você também faria por eliminação. Já discutimos isso em aula. Você, aluno Caxias, sabe muito bem que a prova de química, quando a gente resolve por eliminação, ela fica muito direta. Então, quando você viu que a 1 estava incorreta, você já conseguia tirar 2 alternativas. Aí tu olhava a 2. Pô, a 2 está certa. Ah, então eu já tiro mais 1. E assim você resolvia a questão. Resolveu a questão, lembra que prova de SpaceX não é prova de colégio. Marcou por eliminação, tá certo? Beijo pro goleiro, vamos para a próxima. Detalhe, alternativa 6, tu tinha que perceber que o CO2 é formado por 2 ligações duplas para poder ter certeza da sua hibridização como SP, né? O que faria a 6 estar incorreta, o que ratifica a nossa resposta. Bom, questão 35. Gente, questão, para não dizer igual, muito parecida com a questão do simulado que a gente fez. O simulado do Caxias, o simulado 3, se eu não me engano, tinha uma questão que era muito parecida. O que é isso aqui? Isso aqui é um caso de cálculo de velocidade, lei de velocidade, onde a gente usa a variação para verificar o expoente da velocidade. Percebe que para o x, ó, quando eu olho do experimento 1 para o 2, ele dobra a velocidade também, expoente 1. Olha para a substância y, que ali do 1 para o... Vamos verificar aqui. Não, perdão, eu anotei aqui. Do 2 para o 3, isso aí. Do 2 para o 3... Opa, perdão. Do 2 para o 3, agora sim, ó. Nós temos multiplicação por 3 e aqui também temos multiplicação por 3, expoente 1. E lá no z, perceba que do experimento 1 para o 4, a gente dobra z e a velocidade vai vezes 4. Poxa, se é vezes 4, é 2 ao quadrado. Então matava ali o nosso gabarito, com esse z ao quadrado. Questão muito próxima ao que nós vimos no nosso simulado. Essa aqui eu tenho certeza que tu fez dando risada, assim como a anterior. 36 agora. A gente discutiu em aula, esse ano em específico, que eu apostei com vocês. Vocês lembram que eu falei que a chance de cair uma reação era com nitração, porque nitrações geram compostos que podem ser em algumas situações explosivos. E eu lembro que a gente falou, inclusive, da reação de substituição com grupamento no anel, que poderia ser ortométal para dirigente. E falamos em aula o quê? Que esse grupamento, se fosse saturado, era ortopara, se fosse insaturado, ele era meta. No caso, dá para ver que isso aqui é uma nitração, porque tem ácido nítrico e está entrando um NO2 no anel. E todas as alternativas são sobre isso. Primeiro que a primeira alternativa fala que é uma reação de condensação. Gente, nós temos uma substituição eletrofílica em anel aromático. Lembra que a gente fez todos que eram os principais exemplos? Então você fez aí com uma certa tranquilidade. Na número 2, 3, 4 e 5, cada uma delas ele nos deu uma opção para X e o produto que seria produzido.
Perceba que na 2 fala que se X for um aleto, os compostos A e C são os preferenciais. Saca só, se X for um aleto, significa que o X é saturado, orto-para dirigente. Então é formar o substituinte na posição orto ou para. E a posição orto e para é justamente A e C. Então matou ali, né? Olha 2 ali. Caso X seja o grupo metila, mesma coisa. Se o CH3 é saturado, tem que formar ortopara. E aqui diz que forma meta. Incorreto, né, gente? E aí tu vai lá na 4, ó. Se o X for o grupo nitro, olha que interessante. Grupo nitro, você sabe que o grupamento nitro é insaturado. Se ele for insaturado, posição meta ele vai orientar. Então justifica eu ter o produto B. E ali quando fala A, B e C são isômeros de função, vamos lembrar da nossa revisão? Vamos lembrar da nossa aula de isomeria? Isômeros de função teriam que ter funções diferentes. Se você for olhar, nós temos posições diferentes. Então, já matamos a nossa resposta aí, ok? Bom, continuando. Questão 37, não vou nem gastar muito teu tempo, porque a questão 37 é psicotécnico, né? Vamos lá. Gente, ver se o negócio é sólido, líquido ou gás, s'il vous plaît. Mas olha só, o magrão, quando ele está na temperatura, né, abaixo do seu ponto de fusão, ele é sólido, entre o seu ponto de fusão e ebulição ele é líquido, e acima do seu ponto de ebulição ele é gás. Quando você olha as alternativas, dá para ver claramente que dá para a gente fazer por eliminação. Tanto que, quando eu fui fazer a questão, eu comecei não, ó. A temperatura de 25 graus Celsius, o material alfa está no estado sólido. 25 graus Celsius, eu já estou aqui, ó, para o alfa. Estou acima do ponto de ebulição. Então eu sou gás. Tirei a 1, matei aqui, matei lá. Aí olha só, vou olhar a 2. A temperatura de 50 graus, os materiais Bravo e Delta estão no estado líquido. Bom, Bravo, 50 graus, está lá no gás. Já caiu. Então cai a 2, a gente vai matando alternativa por alternativa. Então, na minha opinião, concorrente forte para a questão mais fácil. Questão sobre estados físicos, uma questão ó, muito direta que eu tenho certeza que você fez com tranquilidade. Questão 38. Gente, pilha de Daniel, a mesma pilha que a gente viu em aula, a mesma pilha que a gente conversou na revisão, que foi o exemplo da revisão. Foi a mesma pilha do exemplo da revisão. Então você, meu aluno Caxias, olhou para isso aqui e pensou, não, capaz que era o mesmo exemplo da revisão. Sim, é o mesmo exemplo, a pilha de Daniel, zinco e cobre. Inclusive os valores são iguais ao que a gente usou. Então assim, você que estava na aula, você que lembra desse assunto aqui, tu olhou e pensou, não, beleza, é pilha. Opa, oxidação perde elétrons, aumenta o NOx, redução recebe elétrons, reduz o NOx. Bom, quando olhou assim, bom, pilha é pano. Na pilha o ânodo é negativo, oxida. Acabou. A questão durava segundos para resolver. Quer ver? Olha a alternativa 1. No eletrodo de cobre ocorre a corrosão da placa metálica. O eletrodo de cobre, olha o potencial de redução dele. O potencial de redução dele é o maior. O potencial de redução mede quem quer reduzir. Então esse cara tem o maior potencial de redução. Ele não vai correr. Aí tá, tu olhou para 1, né? Tu olhou para 1, matou. Quando tu matou a 1, caiu A, caiu B. Olha só a diminuição de coisas que tu tem. Continuei, olhei para 2. A diferença de potencial da pilha é 1.1 volt. Gente, potencial maior menos o menor. Mais 0,34 menos 0,76. Verdadeira 2. Bom, se é verdadeira 2, cai fora B. Ficava entre C e D. Para matar, ou tu olhava para 3 ou para 5. No caso, olha 5. A equação da reação global dessa pilha é zinco mais 2 dando zinco 0. O zinco aqui está reduzindo. E ele, na pilha, ele se oxida. Não pode, né? E aí a gente matou a resposta. Questão de eletroquímica, para você, meu amigo, minha amiga aqui, estudante do Caxias, eu tenho certeza absoluta que você olhou para essa questão e pensou, eu não acredito. Pois então, acredite, meu querido, essa questão você tinha na tampa, como a gente tinha discutido em aula. Bom, essa questão aqui é outra, questão 39, eu falei para vocês, né? Bom, a prova da SpaceX, quando fala sobre radioatividade, gosta de partículas. Gente, olha isso aqui. Olha a partícula beta, quando emitida, ocasiona a formação de um átomo de número atômico maior. Tá, isso aqui tá verdadeiro, óbvio. Bom, olha 2, a emissão da radiação gama não altera o número atômico. Tá certo também. 1 e 2. Se não tem 1 e 2, tá fora. Cortei, acabou. Aí olha a 3. A emissão consecutiva de 3 partículas alfa e 2 beta na desintegração do isótopo rádio 88 gera o átomo do elemento químico bismuto. Se você for ver o problema, se você emite 3 alfas, não sei se tu lembra que é uma questão muito parecida com essa aqui.
Quando tu emite 3 alfas, tu perde 6 de número atômico. Aí quando você emite 2 betas, tu ganha mais 2. Então não é fechar em 83. Fechar em 84, tá fora 3. Logo você marcava somente a letra A. Questão muito tranquila, muito direta. Questão 40. Bom, essa questão 40, só para ratificar que os círculos não correspondem à minha resolução, é da nossa fonte de prova. Pensamos que o nosso objetivo aqui não é ficar, fazer comentários acerca da prova, então eu estou fazendo comentários sobre essa questão. Então, na questão 40, o que tu tinha? Uma questão direta de elementos químicos. Falava sobre o elemento lítio, onde a gente consulta a tabela periódica e verifica o seu número de prótons, a sua massa, né, e, consequentemente, o seu número de elétrons. Fala sobre o íon lítio, né? Se o íon lítio perde um elétron, ele fica que nem o hélio, não igual ao berílio. Então, tá errada 2. A Helena 3 é o átomo de lítio que possui o menor raio entre os metais alcalinos. Lembra do Ratep Potafinelli? Quanto mais para baixo e mais para a esquerda, maior é o raio? Então, como o lítio está mais para cima, ele vai ser o cara que tem o menor. Ah, professor, mas o hidrogênio? O hidrogênio não é da família 1, já discutimos isso em aula. E por último, essa questão de trazer algo interessante, né? Falar sobre o período e o grupo. Questãozinha de tabela periódica, lembrando que a tabela periódica estava na prova. Questão também nada complicada para você, meu aluno aqui, tranquilamente chegar na resposta. Bom, questão 41. Era óbvio que não ia vir sem sal. E a 41, ela mostra pra gente a importância do estudo do conteúdo de soluções. Nessa questão ela falava sobre um eletrólito que o soldado ia consumir a fim de repor os seus íons no corpo, que tinha um volume de 200 ml e que tinha 90 mg de sódio, íon sódio, 24 mg de íons potássio e 84 mg de íons cloreto. Nesta informação que aqui está, ele me faz algumas perguntas acerca das soluções e a primeira é: a concentração de íon sódio na solução é 0,45 gramas por litro. Vamos raciocinar? Olha só, íon sódio, 90 miligramas em 200 ml. Em 1000 é 5 vezes isso. 5 vezes 90, 450 miligramas, 0,45. Matamos a 1 certo. Quando a gente matou a 1, caiu C, caiu E. Aí olha, a 2... Cada litro do repositor possui aproximadamente 3,1 vezes 10 a menos 3 mols de íons potássio. Aqui ele quer saber a concentração em mol por litro. Tu teria que usar a fórmula que eu te falei que ia cair. Concentração molar é igual a massa do soluto dividido pela massa do mol vezes o volume. Pelo amor de Deus, professor, eu usei o volume de 1 litro. Não fechou. Mas aí é o que eu te pergunto. O quanto que você tem de potássio não é em 1 litro, é em 200 ml. Tu teria que ter usado 0,2 litros. Eu vi que pode ser que algum de vocês possa ter, ficado com essa dúvida. Aí, olha a 3. A 3 salva a gente da bacia das almas. Por quê? Porque a 3 é de propriedades coligativas. Quer ver? A temperatura de congelamento de uma porção de repositor, que é uma solução cheia de íons, é maior que a temperatura de congelamento da água. Gente, mais você, lembrou da nossa aula de revisão? Mais você, quanto mais soluto, menor a pressão de vapor, menor o ponto de congelamento. Então, a solução ela tem um ponto de congelação menor, ou seja, a informação que aqui está falsa. Quando a gente matou a 3 falsa, a gente chegava na resposta com uma absurda tranquilidade. Nessa prova, toda essa prova da SpaceX desse ano que nós estamos, eles foram absurdamente, como é que eu posso dizer, diretos nessa questão de 1, 2 e 3, verdadeiro e falso. Então, matávamos com uma certa tranquilidade. Questão que nós discutimos em aula, 42. Tinha que ter uma questão de entalpia de combustão. Não adianta. Essa era a questão mais braçal da prova. Inclusive, você deve ter achado estranho, né? Poxa, mas eletrólise, assim, tem coisas que eles deixaram de cobrar, tem coisas que eles deixaram de cobrar. A gente discutiu isso em aula, a retirada de algumas questões clássicas para a colocação de questões de química orgânica. Tudo bem, a gente viu. Agora, como que a gente tinha que resolver essa questão? Nessa questão, me foi informado, então, sobre combustíveis, etanol, gasolina e gás natural. E aí ele me dava algumas características das substâncias, que eram sua entalpia de formação, e aí fazia perguntas acerca da quantidade de energia liberado na combustão dessas espécies. Não adianta. Essa questão só poderia ser resolvida se você pegasse o combustível, juntasse com O2 para formar CO2 e água. Balanceia a equação e faz o quê? Produto menos reagente. Se você fizer isso, você vai encontrar a entalpia de combustão do etanol, que é o C2H6O, da gasolina, que é o C8H18, e do gás natural, que é o CH4. E aí você conseguia responder a questão. Agora,
na minha opinião, na leitura, a primeira leitura que a gente faz, tem uma alternativa que dá pra ver que te ajudava a resolver mais rápido. Quer ver? Olha o número 3. Metano, etanol e isoctano são hidrocarbonetos. Gente, etanol é um hidrocarboneto? Não. Pô, então a 3 está errada. Cortei a A, cortei a D. Beleza. Fiquei com um pouco menos opções. Aí olha a 4. A 25 graus Celsius em uma atmosfera, metano, etanol e isoctano são líquidos miscíveis em água em qualquer proporção. Cara, essa questão ela não pode estar certa porque metano ele é um composto gasoso. É o gás, olha a palavra, gás natural. Então não. E outra, ele é um hidrocarboneto, ele não vai ser solúvel em água. Pô, a 4 não dá também. Então cortei a A, cortei a D e cortei a E. Ficou bem menos coisa pra gente resolver, né? Então, com a alternativa 1, por exemplo, você já respondia a questão. Bom, na questão 43, essa questão 43, na minha opinião, também ela é a segunda mais difícil da prova. A segunda mais difícil da prova, em ordem, seria a primeira a mais difícil, essa aqui é a segunda e a de termo a terceira. Porque aqui você falava sobre oxirredução e tu tinha uma equação bem sacana para resolver. Aqui, para você resolver, eu vou ser bem sincero contigo. Eu não faria direto o balanceamento por oxirredução. Eu ia calcular o NOx de todo mundo, né? Aqui, né, o S, por ser o mais eletronegativo, é menos 2, vezes 3 dá menos 6. O arsênio dá mais 3 aqui. Quando você olha para cá, ó, o NH4 é um cátion de carga mais 1, vezes 3 dá mais 3. O O é menos 2, vezes 4 dá menos 8. Então esse cara aqui vai dar um valor de mais 5. Quando você olhava a variação do AS daqui para cá, você já conseguia verificar que estava falsa a alternativa 1. E aí você conseguia verificar as outras informações, como a alternativa da número 3. E detalhe, na minha opinião, de todas essas, qual eu teria feito primeiro era a número 4. E eu vou explicar o porquê. Na número 4 está escrito assim, ó, o NH42SO4 é um sal cujo nome é sulfito de amônio. Gente, SO4 é o sulfato. Ou seja, se eu olhei que a 4 está errada, eu tiro a B, eu tiro a C e eu tiro a D. Ou seja, se eu soubesse se a 1 está certa ou se a 2 está certa, né, a 1 seria mais fácil, eu consigo verificar a resposta correta dessa questão. Claro, repito, segunda questão mais difícil, uma questão de balanceamento por oxirredução. Questão agora, a última questão, né? Opa, perdão. A questão número 44, senhoras e senhores. Essa questão 44 era maravilhosa. Maravilhosa porque ela parece ser muito difícil, mas você conseguiria chegar rapidamente, né, meu aluno SpaceX aí? Rapidamente a resposta, porque olha só. Nós temos dois frascos. Um deles tem 25 ml de HCl, 0,8 mol por litro, 0,8. E o outro tem 25 ml de uma solução de hidróxido de sódio de concentração 0,6. Então, óbvio que tem mais ácido do que base. Se tem mais ácido do que base, a gente já sabe que a 2 está errada. Então, se a 2 está errada, eu cortei a A, eu cortei a C e eu cortei a D. Sobrava 1, 3 ou 1, 3 e 4. Era só olhar para 4. Aí daí, mas olha só. Na 4, eu tinha que ver o pH da solução resultante. Como eu faria isso? Concentração molar, número de mols sobre volume. Calcula o número de mols que existe de HCl, calcula o número de mols que existe de NaOH. Vai dar 0.002, 0.015, enfim. Ou 0.015, enfim. Quando você vê a diferença, você vai ter um valor de 0.005 lá no produto de HCl, logo de H+, que está sobrando. Isso era a junção dos volumes, que é 50 ml. No final das contas, você ia encontrar um valor que não daria, né? Não ia ser 2. Então, a gente chegava na nossa resposta. É uma questão que, como a gente viu em aula, está envolvendo uma reação de neutralização de ácido com base e a sobra, né, o excesso de uma dessas espécies. Sendo assim, senhoras e senhores, uma questão que me deixa muito feliz. Eu tenho certeza que você foi muito vitorioso e eu tenho certeza absoluta que você está muito preparado para a prova de amanhã, que eu lhe desejo do fundo do meu coração o sucesso que você plantou durante esse ano. E sempre lembre-se que de tudo que nós falamos em aula, a parte mais importante é o teu sucesso, ele começou a ser escrito lá atrás. Você está agora só buscando aquilo que já é teu. Foi um prazer inenarrável estar com os senhores durante esse ano. Eu espero poder vê-los aqui um dia conversando com os outros alunos que um dia serão também alunos da SpaceX.
Muito obrigado, agradeço do fundo do coração a presença dos senhores e sucesso, força para a próxima etapa. Tchau, tchau.